Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo. Continuamos no ritmo de frio. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, olha, Submissão, um livro que eu li em um dia praticamente. Comecei ele ontem, terminei ele hoje. E um livro muito interessante, é por isso que eu trouxe ele diretamente para a gente analisar aqui. E é isso aí, vamos falar sobre esse livro aqui, olha. Ele conta a história de um francês, o François, o nome do cara é esse. Então ele conta a história do François. François é um professor ali na Universidade de Paris-Sorbonne, uma universidade bastante conhecida. E ele é um professor de literatura, basicamente ele é conhecido por sua análise profunda sobre um autor mais antigo francês. E a Submissão conta a história desse cara, então, o François, que mora numa França, que vai entrar num período de eleições. E nessas eleições, um partido islâmico ele vai finalmente conseguir vencer, ultrapassar a barreira de que ele vinha tendo antes de só 20% dos votos. Vai para o segundo turno e no segundo turno vai vencer as eleições, se instalando então um regime islâmico pela primeira vez ali na França. Agora, o mais interessante conforme nós vemos essa história da instalação do regime islâmico, nós vemos também a história da decadência da vida do François. E o François ele representa, para mim, numa análise inicial, todos os homens do Ocidente. Basicamente é isso. François é o típico professor ali, sujeito científico que tem suas dúvidas sobre a existência de Deus e nunca parou para pensar direito, essa impressão, ele meio agnóstico, meio ateu, meio não se importa com a coisa, sabe? Não é algo que está dentro do horizonte de pensamento dele. E ele leva uma vida bastante infeliz. Ele tem lá seus 40 e poucos anos, ele gosta de uma menininha ali de uns 20 e poucos. Essa menina vai embora. Quando começa quando começa as eleições e as pessoas veem que o Partido Islâmico vai ganhar, muita gente já começa a criar uma nova vida, porque eles sabem que as coisas vão mudar. Então, para você ter uma ideia, os professores da universidade já sabem que ou eles vão se converter ao Islã ou eles vão ser todos demitidos. E as professoras mulheres sabem que elas não vão mais ter vaga se o Partido Islâmico ganhar. Então, todo mundo começa a pensar nesse futuro pós-eleições aí. E aí essa menininha que ele gostava, a Miriam, os pais dela decidem se mudar para Israel, então ela vai embora. E aí o François se vê totalmente sozinho, ele não tem ninguém, ele não tem seus pais, ele não conversa com a mãe, ele não conversa com o pai. Os dois morrem ali no meio da história sem ele dar uma mínima, então ele sequer faz um enterro para a mãe, então o corpo da mãe tem que ser enterrado numa vala qualquer, pública, e numa cova, numa cova qualquer pública, e o pai ele só vai lá para cumprir as obrigações quando ele morre e é isso aí. E ele não tem ninguém na vida. Então ele é um sujeito que não acredita em algo maior, ele não acredita numa vida após a morte, não acredita na existência de Deus. Ele não tem uma profundidade espiritual por isso, ou seja, ele não consegue encontrar nenhum lugar de elevação do homem. E portanto ele leva uma vida voltada para prazeres mundanos. Então, basicamente, tentativa de evitar dor e encontrar prazer, né? Essa meio epicurista, assim, digamos. E ele vai se afundando, então ele vai se tornando cada vez mais infeliz, vai começando a pensar em se matar, ele vai cogitando, olha, talvez vale a pena me matar aqui, e é isso aí mesmo, porque minha vida é isso aí. Ele começa a encontrar umas prostitutas e ele não tem nenhum prazer em estar com elas, ele está tentando encontrar prazer quando se encontra com elas, e essa vida dele vai definhando. Enquanto a vida dele vai definhando, acontecem as eleições, o Partido Islâmico entra no poder e a gente vê as mudanças que começam a acontecer naquele país da França. Então, o que ele já percebe logo de cara, assim que o Partido Islâmico assume o poder, ele já vê que ele vai no shopping, o François está um dia no shopping, logo que as eleições acabam, ele olha e já vê que nenhuma mulher está de saia nem de roupa curta, elas estão todas de calça e com blusas compridas, blusas que chegam próximo do joelho. Então já sem decote, sem nada, então ele já vê uma mudança no vestuário das pessoas na rua. Ele também recebe uma carta de demissão, ele é demitido da universidade
e todas as mulheres são retiradas do mercado de trabalho. Então isso faz com que a taxa de desemprego caia para zero, porque agora o mercado de trabalho só é frequentado por homens, e aí tem vaga suficiente para todos os homens. As mulheres devem então se tornar submissas aos homens, os homens começam a ganhar o direito de se casar com quantas mulheres ali, até quatro, se eu não me engano, que ele cita no livro, de acordo com a sua renda ali, né, seu patrimônio. E na universidade, só professores homens, então. François demitido e ele, né, vivendo essa decadência da vida dele. A França, então, começa a se tornar esse país que vai se islamizando aos poucos. A única questão que o Partido Islâmico tinha como centro era a educação, então ele faz parcerias com outros partidos para poder ganhar a eleição. E a única coisa que eles querem mudar é a educação. Então eles começam a tirar a verba de educação pública para que as pessoas fiquem cada vez mais, tendam cada vez mais a colocar os filhos nas escolas particulares, e as escolas particulares são todas islâmicas. Então começa todo um trabalho de base para criar uma população islâmica. Com isso, a França se torna esse país que vai trazendo outros países que são muçulmanos para dentro da União Europeia. Então ela começa a fazer começa as conversas para que países como Marrocos, Turquia, Egito entrem para dentro da União Europeia. Muito interessante ver esse cenário político sendo mudado a partir de uma eleição de um partido islâmico. Um sujeito, o presidente lá, que é o Ben Abbas, ele é um sujeito que parece muito inteligente no que ele está fazendo, sabe o que ele está fazendo e está em busca de refazer o Império Romano, mas dessa vez o mais parecido, refazer o Império Otomano, talvez, ele está tentando criar um grande Império Islâmico, então ele vai islamizar a Europa. Até a gente vê alguns momentos do livro onde tem essa clara incitação da Europa se tornar um único lugar, né, com um presidente só. Então a União Europeia é como que se tornasse um país único. E, bom, essa história para mim da islamização da Europa, ela está muito relacionada à decadência da vida do François, e essa que é a grande beleza do livro para mim. A gente vê que o François, em um dado momento no livro, ele vai ser chamado de volta para a universidade para ser professor. Ele vai ser chamado de volta, mas para ser professor ele precisa se converter ao Islã, ele precisa se tornar muçulmano. E o mais interessante é que no momento em que a oferta chega para ele, olha, você tem que voltar, quer voltar para a universidade, só precisa se converter. Ele é um sujeito basicamente pronto a se converter, a se submeter, e não é se converter a palavra certa é se submeter, então por isso que o nome do livro Submissão é um nome muito bem escolhido. Ele está muito pronto a se submeter ao regime, à religião islâmica, porque ele já é um sujeito que está beirando um niilismo, assim, aquilo é conveniente para ele, sabe? É interessante ver o avanço do cara, e aqui, cara, é muito interessante porque a gente tá olhando a vida de um sujeito que está definhando emocionalmente, espiritualmente, e que recebe uma proposta interessante em termos humanos e materiais. Então ele vai ganhar um salário alto, vai ter as mulheres ali que ele quiser, na verdade não é que ele quiser, vão escolher mulheres muito bonitas para ele. Então ele vai ter basicamente uma vida tranquila, com prazeres e com pouco sofrimento, né? Vai ter ali suas mulheres, ele começa a imaginar, pô, vou ter minha mulher ali para fazer aquele negocinho na cama, eu vou ter a mulher para me servir comida, eu vou ter a mulher para limpar minha casa. E ele vai ter um salário muito alto, então vai ter uma casa legal, vai ter uma vida confortável. E a gente vê que é um sujeito que ele primeiro ele decai espiritualmente, para então, por conveniência, é conveniente se submeter a uma religião que é meio que imposta, né, sujeita a ele. Então, ninguém obriga ele a fazer isso, mas a partir do momento em que ele recebe essa opção, né, de voltar a ser professor e para isso se converter, ele basicamente é um sujeito pronto a escolher isso, porque é muito conveniente para ele dentro desse cenário da vida que ele está levando. Então isso que torna o livro incrível, assim, sensacional, porque a gente olha esse sujeito decadente que representa o homem ocidental em decadência, na minha opinião, e a gente vê esse sujeito
convenientemente pronto a se submeter a esse novo regime. E é um regime político que se instaura mais do que um regime, digamos, religioso, né? Tudo começa ali com as eleições. Então, essa proposta da vida do François e como ele vai terminar, então, ali no final do livro, recebendo essa proposta e pensando nela, e aí, bom, não vou contar tudo que acontece até o final, né? Mas você vê que é um momento ideal para que isso acontecesse. Então, a história desse livro é uma história incrível. O livro tem as suas cenas ali de sexo que talvez possam causar algum susto nos olhos mais sensíveis, aí, nos leitores mais sensíveis, mas não tem nada demais, não é o centro da história. O livro tem toda essa história da islamização da Europa, né, com o partido francês sendo o primeiro a se eleger, depois seguido do belga, e aí a gente vê outros países que estão prontos para também se submeterem a regimes assim. Mas o mais central para mim é a história do François e a relação que ele tem com esse cenário mundial. Então a gente vê no homem concreto, num sujeito concreto ali no micro, a relação dele com o que está acontecendo no todo ali, em toda a civilização, no macro. E isso é o que faz esse texto ser tão interessante, essa história ser tão interessante. E também porque o François é um sujeito letrado, né? Ele é um professor de literatura, ele é um sujeito muito inteligente, faz parte da alta intelectualidade ali da França, está numa universidade reconhecida, e a gente vê esse sujeito, né? A grande classe intelectual, com um lado espiritual totalmente devastado. E a gente vê que ele não se converte por nenhum tipo de amor a Deus, ao Deus do Islã, ou nenhum tipo de propensão espiritual. Ele não é uma conversão, é de fato uma submissão. É uma submissão por conveniência. E ele escolhe simplesmente aquilo. Bom, eu tava pensando em me matar aqui. Os caras estão me oferecendo um salário alto, um monte de mulher, é isso aí. É meio que isso, né? Bem simplificando, muito assim, que a gente vê acontecer no livro. Então, nos leva a pensar muito sobre tanto a nossa vida, mas faz pensar muito nesse movimento do homem que perde do seu horizonte essa vida espiritual, essa vida transcendental, esse algo a mais, esse futuro ao lado de Deus. Então a gente vê o sujeito totalmente materialista, que vai decaindo e de repente, por conveniência, aceita uma religião que para ele, bom, vira uma mera burocracia e só para que a sua vida continue materialmente ali tranquila, confortável, prazerosa. Muito interessante, vale a pena demais a leitura. Eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. Se não me engano, ele foi escrito não faz muito tempo, não, né? A história se passa em 2022, isso é curioso. Foi escrito em 2015. A história se passa em 2022, no ano que nós estamos. Vale muito a pena a leitura, tá? Vale demais. Vai levar muitas reflexões, um livro muito bem escrito, tá? Grande livro. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser que eu continue trazendo livros aqui que eu tô lendo, vai dizendo aí. Se quiser algum livro específico, que eu leia algum livro específico para vir falar aqui, diga aí também nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.